sobre capivara. Capivara? Você já viu caçador de capivara? Como é que eles caçam? Eles caçam de noite. Sabe por que o pessoal caça de noite? Eles acendem um farol, uma luz, uma lanterna. Na hora que o animal aparece lá no escuro, eles acendem uma lanterna bem no olho dele. Aí o que acontece com o animal? Alguém sabe? Conhece? Caça, o animal ele paralisa, ele fica parado por causa do reflexo da luz, né? E aí é fácil do caçador matar. Irmão, sabe o que paralisa a gente? Igual essa luz paralisa, né, o animal? O que paralisa a gente, irmão, é a ansiedade. É sobre ela que nós vamos falar hoje. De acordo com a Anvisa, o órgão que cuida dos medicamentos no Brasil, o irmão sabe qual é o remédio mais consumido no Brasil e no mundo? É um remédio que tem a substância clonazepam. Clonazepam. Um dos remédios é conhecido como Rivotril. Você toma Rivotril, irmão? Bom, pelo sorriso de alguns aqui, acho que alguns aqui tomam Rivotril, né? Irmãos, infelizmente é uma necessidade que muitos têm. A ansiedade, ela se transformou em doença. E quando ela se transforma em doença, não adianta ler um texto da Bíblia, não resolve, irmão. Quando a ansiedade se transforma em doença, somente duas coisas podem ajudar: médico e remédio. Só que tem um problema, irmão. Muitos irmãos e pessoas do mundo têm resistência a procurar ajuda médica. Tanto para ansiedade quanto para depressão. Por falar nisso, você sabia que ansiedade e depressão são totalmente diferentes uma da outra? Ansiedade é diferente de depressão. A pessoa com depressão, ela quer morrer. A pessoa com ansiedade, ela tem medo de morrer. Tem pavor de morrer. Essa é a grande diferença. A ansiedade tem medo. A pessoa com depressão, ela já pensa em tirar a própria vida. Hoje, nós não vamos falar das doenças depressão e ansiedade. Mas é bom a gente passar para os irmãos uma palavra de orientação importante. Isso acontece muitas vezes comigo. Às vezes eu percebo que algum irmão tem uma doença, a ansiedade doença, ou depressão, aí eu aconselho o irmão a procurar um médico. Aí quando eu falo o nome do médico, psicólogo ou um psiquiatra, sabe o que muitos irmãos falam para mim? Não, irmão, eu não estou louco. Não, eu não estou louco. E alguns falam assim, não, irmão, eu não quero ficar tendo que tomar remédio. Mas, irmão, não é isso que Jesus ensinou a gente. Vamos perguntar para Jesus, se você estiver doente, com depressão ou com ansiedade, vamos perguntar para Jesus se você tem que tomar remédio e se você tem que procurar o médico? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 31. O irmão sabe que a gente tem que obedecer os conselhos de Jesus, né? Se as pessoas do mundo não querem procurar médico e nem remédio, é problema deles. Mas nós, como testemunho de Jeová, temos que seguir a orientação de Jesus. E ele disse aqui no 31, em resposta a Jesus lhes disse, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus não mandou você ir para casa orar. Mandou orar, irmão? Não. Quem está doente não adianta ler texto da Bíblia, porque não vai curar a doença. Quem está doente precisa procurar o médico e tem que tomar remédio. Tem que tomar remédio. Não só Jesus foi a autoridade em falar que você tem que procurar o médico e tem que tomar remédio. Você viu quem é que Jesus usou para escrever isso?
O irmão percebeu quem foi que Jesus usou para escrever isso? Foi Lucas. E o irmão sabe qual é a profissão de Lucas? O irmão sabe qual era a profissão de Lucas? Lucas era um médico. Olha que coisa interessante. Jesus usou um médico para escrever essa receita para você. Então, irmão, por favor, se você estiver diagnosticado com a doença, você perceber que a sua ansiedade não é curada por ler textos da Bíblia, então você precisa procurar um médico. Agora, por que muitos têm medo de procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Esses médicos, irmãos, no passado, eles não entendiam de depressão e ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, esquizofrenia, paranoica, eles não entendiam disso. Então, eles tratavam só o fim da doença. A doença começa com coisa leve, né? Uma leve depressão, uma leve ansiedade. Não é tratada, não toma remédio, vai chegar no último estágio, que é a loucura. No passado, os médicos só tratavam do último estágio, quando a pessoa já estava louca, né? Aí, esses médicos ficou conhecido como o quê? Ficou conhecido como médico de louco, mas eles não são médicos de louco, irmão. Eles são médicos para não deixar a gente chegar na loucura, né? E a pior loucura que tem é tirar a própria vida. Então, se você perceber que tem a doença depressão e a doença ansiedade, procure os médicos, tome remédio. Os médicos e os remédios não vão curar a doença, mas vão controlar. Eu, por exemplo, tenho que tomar 25 remédios por dia e mais 2 injeções na barriga por dia. É gostoso? É bom, irmão? Não, não é. Mas eu tenho que tomar para ter uma vida razoavelmente satisfatória. Então, eu sigo a orientação de Jesus. Eu procurei o médico e tomo os remédios. Ok? Muito bem. Então, falado isso, vamos tratar agora da ansiedade que a gente corrige com a Bíblia. Porque, para você ver a diferença, quando você lê na Bíblia, assim, pare de ficar ansioso. Não fique ansioso. Como é que a Bíblia vai falar isso para uma pessoa que tem a doença? Não tem jeito, né? Então, quando a Bíblia fala para nós, pare de ficar ansioso, irmão, não fique ansioso, a Bíblia está falando da ansiedade que não é patológica, ou a ansiedade que não é doença. É dessa que nós vamos falar, que é a ansiedade comum aos seres humanos. Que se você seguir a orientação da Bíblia, você não vai deixar essa ansiedade se transformar até numa doença. A ansiedade, irmãos, ela está então ligada ao medo. E esse medo é tão forte que, segundo um livro de medicina, pode afetar a sua vida fisicamente, desenvolvendo doenças psicossomáticas, como alterar até o seu eletrocardiograma, pressão arterial, aumentar glóbulos brancos na corrente sanguínea. Então, o assunto é sério. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que tanto a depressão quanto a ansiedade, o local onde ela fica, onde ela desenvolve é aqui, é a mente. Então, o problema está na nossa mente. A nossa mente, irmão, ela é composta de neurônios. Os neurônios são uma coisa que Jeová criou, e eles têm várias perninhas, né? Uma cabeça e várias pernas. Só que essas pernas não encostam uma na outra. Elas são separadas. Aqui no meio tem líquido, tem substância química. Aqui no neurônio vem energia elétrica. Mas só que a energia elétrica em forma de informação tem que pular de um neurônio para o outro. Só que ele tem que passar aqui pela química. A química é como se aqui tivesse vários barquinhos que a coisa eletrônica entra no barquinho, atravessa e vai para o outro neurônio. Isso forma um pensamento. Quem tem depressão e ansiedade não tem esses barquinhos. Falta barquinho. E aí, então, dá choque elétrico, dá problema, né? A pessoa não consegue pensar direito. Então, tem que tomar o remédio. O médico dá o remédio para fazer esses barquinhos atravessarem. Então, irmãos, a ansiedade está aí no pensamento. E nós precisamos aprender a controlar o nosso pensamento.
Aí você talvez fale assim, falar é fácil, irmão. É verdade, falar é fácil. Mas a Bíblia nos orienta, nós podemos realmente controlar esse tipo de ansiedade, a ansiedade comum aos seres humanos. Por exemplo, irmão, a pessoa ansiosa, ela é muito desesperada para poder resolver as coisas, e ela fica muito preocupada. A pessoa ansiosa dá uma topada numa cadeira, o dedo começa a ficar roxo, aí ela já começa a pensar, meu Deus, isso aqui vai ser coisa ruim. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou morrer. Acho que isso aqui vai virar uma doença ruim. Meu Deus, o que é que eu faço? E agora? E agora? E agora? Então, o ansioso, ele é campeão do e agora? E agora? O que é que eu faço? Meu Deus, o que é que vai acontecer? O ansioso, irmão, sabe qual é a coisa que o ansioso mais deseja? Sabe qual é o objeto de consumo do ansioso? A coisa que ele mais deseja na vida? A coisa que o ansioso mais deseja na vida, irmão, é ter certeza. O ansioso, ele quer ter certeza. Ele quer ter certeza de que ele não vai ficar doente. Ele quer ter certeza de que não vai perder o emprego. Ele quer ter certeza de que o filho não vai abandonar a verdade. Ele quer ter certeza que o marido não vai abandonar a pessoa. Então, o ansioso fica 24 horas desesperado, correndo atrás de certezas. E essas certezas paralisam ele, porque a ansiedade é ligada ao medo. E o medo, irmão, faz a gente parar de fazer muita coisa, até em sentido espiritual. Você já viu que tem pessoa que está na congregação já há muitos anos, estuda e não batiza? Muitos casos é ansiedade. Sabe o que é? A pessoa não batiza porque ela tem medo de batizar e ser desassociada. Aí ela prefere não batizar. Olha, a ansiedade impede a pessoa de progredir. Você já viu que tem pessoas que não casam? Pode ser a ansiedade. Embora possa ter outros motivos, mas muita gente não casa por medo. Medo de que se casar, e se eu casar e a mulher me abandonar? E se meu casamento não der certo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Aí a pessoa, de tanto medo, ela prefere não casar. Já viu que tem pessoas que ela procura resolver a ansiedade no lugar errado? Por exemplo, sabe aonde é que as pessoas têm buscado uma fonte errada para resolver a ansiedade? É nas drogas. E você sabe qual é a droga que a maioria dos ansiosos gostam muito de usar? É a bebida alcoólica. Você já viu o que a pessoa que bebe, o que ela fala? Já viu a frase que a maioria dos que bebem falam? Ele diz o quê? Eu bebo para... Lembra o que a pessoa que bebe fala? Eu bebo para esquecer. Por que a pessoa quer esquecer, irmão? Exatamente por causa da ansiedade. Ela quer parar de pensar. A pessoa ansiosa não para de pensar, né? Preocupada com as coisas, né? Então ele bebe bebida alcoólica. Quando a cabeça está cheia de álcool, ele para de pensar. Pronto, resolveu a ansiedade. Mas e depois que passou o efeito do álcool? A ansiedade que ele tinha antes aumenta muito mais. Então, a bebida alcoólica, a droga, não vai resolver a ansiedade. Já tem outros que descobriu que vai resolver a ansiedade tendo muito dinheiro. A pessoa fala assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu não ia viver ansioso. Aí teve pessoas que não tinham dinheiro, viviam uma vida tranquila, aí ficou rico de repente, acabou o sossego. Nunca mais teve sossego, irmão. Aumentou muito mais a ansiedade. Tinha que contratar segurança, não podia mais sair em qualquer lugar. Enfim, a vida da pessoa virou um inferno. Então, o dinheiro, irmão, não vai resolver a ansiedade. Já tem outros que diz que descobriu a cura da ansiedade. Sabe como? Eu vou ter muitos filhos, 5, 6 filhos. Que aí, quando eu ficar velhinho, os meus filhos vão cuidar de mim. Aí a pessoa depois fica velhinha e escuta os filhos falar assim, não, fica com ela essa semana. Não, esse mês eu já fiquei com a mãe, agora é a sua vez. Aí fica lá o pai e a mãe sendo jogados de um lado para o outro. Ter muito filho resolve, irmão? Não resolve a ansiedade. Então, irmão Cunha,
O que resolve a ansiedade? Eu vou passar para os irmãos 6 remédios bíblicos, 6 passos. Então, por favor, anote. Anote os 6 passos para você controlar a ansiedade, que não é doença. A doença você controla com médico e remédio. Essa você vai controlar com esses 6 textos bíblicos. Primeiro, vamos ao primeiro. Primeira é segundo das Crônicas, capítulo 16. Segundo das Crônicas, capítulo 16, o versículo que nós vamos ler apenas a parte A do 9. 16:9, parte A. Diz assim: pois os olhos de Jeová percorrem toda a terra para mostrar a sua força, a favor daqueles que têm o coração pleno para com ele. Então, esse é o primeiro passo. Busque alívio na direção certa. E onde é a direção certa? Jeová. Irmão, segundo esse texto, deixa Jeová mostrar o seu poder a seu favor. Deixa Jeová, confie em Jeová. Mas aí você pode falar para mim, mas irmão Cunha, mas o que eu faço com o que eu sinto? Né? O que eu faço com o que eu sinto? Irmão, por favor, anote a seguinte frase. Mais importante do que aquilo que você sente é aquilo que você sabe. Irmão, essa frase pode salvar a sua vida. Mais importante do que aquilo que você sente é aquilo que você sabe. Então, irmão, em vez de seguir o que você sente, siga o que você sabe. Quer ver um exemplo? Como que seguir o que a gente sente não vai levar a gente para um lugar bom? Imagine, por exemplo, a questão do pregar as boas novas. A maioria de nós prega porque amor a Jeová é sacrifício, né? Se a gente fosse, por exemplo, se amanhã não tivesse pandemia, né, e a gente estivesse morando no Rio de Janeiro, e amanhã fosse fazer sol, você acha que a gente ia querer ir no campo, bater de porta em porta, ou ir para a praia? Se a gente for seguir o nosso sentimento, a gente vai para a praia, né? Tomar um suco de abacaxi, né? Mas por que a gente vai levantar cedo, vai ligar para as pessoas, vai escrever? Por que antes a gente saía, pegava sol, chuva, batia de porta? Porque você sabe que isso é certo. Então, irmãos, a gente não segue o que a gente sente. A gente não pode ficar fazendo as nossas vontades. E nessa questão de pregar, talvez você... Então, irmão, o irmão está dizendo que eu tenho que pregar mesmo contra a minha vontade? Mesmo contra o meu sentimento? Não sou eu que estou falando isso. Quem fala isso é a Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Veja se a gente tem que ir contra a nossa vontade, contra o que a gente sente. Se a gente não fizer isso, a gente não prega, irmão. Nenhuma testemunha de Jeová ia pregar de casa em casa. Mas por que a gente prega? Porque a gente sabe que isso é certo. Tem que pregar. Jeová merece. É a vida das pessoas que está envolvida. Então, eu vou fazer mesmo contra a minha vontade. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17, diz assim: se eu faço isso, o quê? Se olhar no versículo 16, fala ai de mim se eu não pregar as boas novas. Se eu fizer isso espontaneamente, porque eu gosto, tenho uma recompensa. Mas mesmo se eu fizer contra a minha vontade, ainda assim estou incumbido de uma responsabilidade. Eu vou repetir a frase então, irmão. Mais importante do que aquilo que você sente é aquilo que você sabe. Então faça isso. Deixa Jeová mostrar o seu poder. Você já passou um monte de problemas na vida. Várias vezes você pensou em largar tudo. Mas você não largou. Jeová lhe ajudou. Jeová lhe deu força. Então, irmão, continue servindo a Jeová lealmente. Deixa Jeová mostrar o seu poder na sua vida. Continue seguindo o que você sabe.
não o que você sente. Segundo passo, lidar com a ansiedade, irmão, significa que você tem que acreditar em Hebreus 13, 5 e 6. Esse é o segundo passo. O irmão, a irmã, precisa acreditar de verdade em Hebreus 13, 5 e 6. Diz assim, Hebreus 13, 5 e 6. Que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm, pois ele disse, eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei, para que fiquemos cheios de coragem e digamos, Jeová é o meu ajudador, não terei ansiedade ou medo. O que me pode fazer o homem? Irmão, você acredita nesse texto? Olha para mim, irmão, fala sinceramente. O irmão acredita mesmo nesse texto que Jeová nunca vai abandonar o irmão? Se o irmão acredita nesse texto, não tem por que entrar em desespero. Não tem porquê, não tem lógica ficar perturbado, ansioso, preocupado com o amanhã. É mais ou menos como você se sentiria. Vou fazer uma ilustração, uma comparação exagerada, né? Imagine que você tem na sua casa um quarto vazio e Jeová vem morar nesse quarto. Como é que você vai se sentir a partir do momento que você sabe que Jeová mora lá em casa, mora lá na sua casa? Você não vai ficar tranquilo? Você pensa assim, qualquer problema que acontecer comigo, Jeová mora lá em casa, eu vou lá no quarto onde ele mora, bato lá, Jeová, estou precisando da sua ajuda, me ajuda, por favor. É claro que Jeová não mora literalmente, mas Jeová mora do nosso lado, irmão. Você acredita que Jeová está ali do seu lado o tempo todo? Se você acreditar, você já resolveu metade da ansiedade. Então, esse é o segundo passo. Acredite em Hebreus 13, 5, 6. Ou acredite que Jeová sempre vai estar ao seu lado. Jeová nunca vai lhe abandonar. Terceiro passo. Terceiro passo para você lidar com a ansiedade. Desapegue daquilo que você não pode resolver. Desapegue daquilo que você não pode resolver. Irmão, não tem aí um aplicativo que fala para você vender um produto usado? Só que para você vender o produto, você tem que desapegar dele, não tem? Se você ficar com muito amor no produto, você não vende. Então você tem que desapegar dele, se livrar dele. Não é isso? É o que a gente tem que fazer com os problemas, irmãos. Os problemas, eles têm um determinado limite. Então você vai fazer o seguinte, você vai tentar resolver o problema até onde você pode, até onde você tem força. Chegou naquele limite, dali para frente, irmão, não tem mais como você resolver. Aí você tem que se livrar disso. Para quem você vai entregar? Para quem você vai entregar o problema? Ou para quem você vai vender o problema? O objeto usado, que é o problema? O problema é um objeto usado. Você já tentou resolver, não consegue. Aí você vende ele para Jeová, irmão. Coloca ele na mão de Jeová. Foi o que Ana, no passado, fez. Lembra da Ana? Ana, irmão, não comia, não sorria, vivia o tempo todo em casa chorando, não tinha apetite, muito ansiosa, muito triste, muito chateada. O que estava acontecendo com Ana, irmão? Ela queria ser mãe. Hoje, se a irmã ficar grávida, é que ela vai ficar chorando pelos cantos, né? Lá no passado era o contrário, né? A mulher queria ficar grávida, ela queria ter filho. E a Ana queria, a outra mulher do marido dela lá, tinha filhos e ela não. Então isso estava acabando com ela, irmão. Ela fez de tudo. Ela fez de tudo para engravidar, não conseguiu. Aí o que ela fez? Quer saber de uma coisa? Eu vou entregar o problema para Jeová. Aí ela viajou até Jerusalém. Chegou lá, chorando, né? Sem comer, desanimada, ansiosa, até um pouco de depressão. Aí ela orou para Jeová e falou, Jeová, olha, eu já fiz de tudo para resolver esse problema. Eu quero muito ser mãe, mas não consegui. Então, por favor, Jeová, pega o meu problema e resolve para mim. Ela colocou o problema na mão de Jeová, irmão.
Aí falou com o ancião. Aí olha o que é que ela fez. Quando ela colocou o problema na mão de Jeová e na mão do ancião. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. 1 Samuel 1, 18. Olha o que aconteceu. Ela respondeu que a sua serva ache favor aos seus olhos. E a mulher, ou seja, a Ana, foi embora e voltou a quê? Voltou a comer. E não estava mais com o rosto abatido. A Ana, quando chegou em casa, irmão, ela chegou alegre. Chegou, foi direto lá para a cozinha comer, já fazia tempo que ela não comia direito, alegre, pulando de alegria. Aí o pessoal achou estranho, né? Ué, Ana, o que aconteceu? Você saiu daqui chorando, porque queria ser mãe, foi lá em Jerusalém, voltou, não estou vendo filho nenhum, você continua sem ter filho e agora voltou alegre. O que aconteceu? Sabe o que eu fiz? É que eu coloquei o problema meu na mão de Jeová, e Jeová já está resolvendo. Então agora eu esqueci esse problema. Agora eu vou levar a minha vida normal, vou voltar a ser feliz, alegre, porque o meu problema já está na mão de Jeová e Jeová já está resolvendo. Irmão, você faz isso? Você coloca o problema na mão de Jeová e esquece? E vai ser feliz? Ou você faz igual aquele homem que foi no médico, um médico amigo dele, e o médico falou assim, ó, seu fulano, eu vou ter que operar o senhor. O senhor confia em mim? Ele falou, sim, claro, o senhor é o melhor médico que eu conheço. Mas olha, seu fulano, eu vou ter que abrir a sua barriga. Não tem problema não, o senhor pode abrir. Mas, seu fulano, eu vou ter que anestesiar o senhor, anestesia geral. Ah, não, doutor, anestesia não, eu quero ficar acordado e ver tudo que o senhor vai fazer. Tem lógica, irmão? Tem lógica você ficar acordado e ver o médico abrir você? É o que alguns irmãos fazem. Tem irmãos que pegam o problema, está com problema, e coloca na mão de Jeová. Jeová, olha, eu fiz tudo que eu pude até aqui, daqui para frente eu não consigo. Por favor, Jeová, resolve para mim. Aí a pessoa entregou na mão de Jeová e aí a pessoa ficou olhando, né? Puxa, mas Jeová está demorando tanto. Jeová, dá licença, deixa eu pegar o problema de volta, só está demorando muito para resolver. Tem irmão que pega o problema de volta da mão de Jeová. Irmão, não faça isso, irmão. Uma vez que você se colocou na mão de Jeová, colocou o seu problema na mão de Jeová, esquece. Deixa Jeová anestesiar você, irmão. Vai ser feliz, vai dormir, vai comer, vai passear. O problema já está na mão de Jeová e Jeová vai resolver na hora certa. Isso, irmão, é uma maneira muito boa de pensar. E a gente tem que tomar muito cuidado com o pensamento. Como a gente falou, a ansiedade pode fazer você desenvolver doença. Tinha uma senhora que ela tinha uma dor no braço. O braço dela doía. Ela foi no médico, foi no ortopedista, ela fez cintilografia, radiografia, tomografia, tudo terminado em FIA. Não tinha nada, não aparecia nada nos exames. Aí o médico desconfiou, né? Eu já sei qual é o problema dessa senhora. Dona fulana, a senhora vai fazer o seguinte. Quando o seu braço começar a doer, a senhora vai falar para ele, olha, seu braço, você não está doendo coisa nenhuma, tá? Não adianta você me enganar. Eu tenho certeza, você não está doendo. Você não vai me enganar mais. Parece coisa de doido, não parece? Mas foi o médico que mandou ela fazer isso. Sabe o que aconteceu, irmão? O braço parou de doer. Tem 16 anos que ela não sente dor nenhuma. Então, peraí, irmão, onde estava a dor dela? De onde que vinha? A dor, irmão, não era no braço. A dor vinha daqui, ó. A dor vinha da cabeça. Quando ela deu ordem para a cabeça, quando ela deu ordem para o pensamento, parar de pensar, não é isso, né? Ela desarmou aquela coisa. Ela tinha tido um trauma na infância. E isso refletia na dor do braço. Então, irmão, viu como é que a ansiedade, ela pode paralisar a gente? Quarto passo, anote aí. Quarto passo para lidar com a ansiedade. Simplifique a vida. Simplifique sua vida, irmão. Vamos ler 1 Timóteo 6, 6 a 8. Simplifique sua vida. Esse é um segredo ótimo, irmão, para lidar com a ansiedade.
Quanto mais a sua vida for complicada, mais ansiedade você vai ter. Quanto mais simples, menos ansiedade. 1 Timóteo 6, 6-8 diz assim: de fato, há grande ganho na devoção a Deus junto com o contentamento, pois não trouxemos nada ao mundo e nem podemos levar nada embora. Assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com essas coisas. Irmã, me responde uma coisa. Você tem aí na sua casa um fogão de 4 bocas? Tem? Esse fogão, ele está dando para fazer a comida? Tá. Precisa, irmã, comprar um fogão agora de 6 bocas, com tampa elétrica, com raio laser, com porta que abre sozinho. Precisa, irmão, comprar um fogão desse? Ah, irmão, mas é que as casas não sei o quê, diz que é sem entrada. Irmão, é sem entrada, mas é sem saída também. Para que o irmão vai se envolver em dívida se você já tem um fogão que está quebrando um galho? É isso que esse texto acabou de dizer para nós, irmão. Ficar contente com as coisas mais simples, evitar dívidas, evitar comprar coisas que não são necessárias, irmãos. Quanto mais simples for a sua vida, melhor. Tinha um irmão, ele tinha uma firma, ele tinha 10 funcionários. Ele vivia muito bem, ganhava bem, era ancião, pioneiro, tinha tempo para a família, pregar. Aí, porque cargas d'água, ele resolveu aumentar a firma dele, abrir uma filial, aumentar para 50 funcionários. Acabou a vida do irmão, deixou de ser ancião, não tem mais tempo de ir no campo, porque aumentou as preocupações, aumentou os compromissos. Então, irmão, por favor, simplifique a sua vida. Reconheça que nós temos limites e não passe dos limites, irmãos. É muito comum o ansioso, ele passa dos limites. O ansioso, ele costuma atravessar a ponte antes de chegar nela. Você sabia disso? Ansioso atravessa a ponte antes de chegar nela. Ansioso não fica ocupado. Ansioso fica pré-ocupado, né? Tem um problema que vai vir semana que vem. Essa semana ele já fica pré. Aí ele, naquela semana não chega o problema. Aí ele perdeu 2 semanas. Uma pré-ocupado e a outra ocupado. Então, irmão, não adianta você se precipitar. Você tem que ter lembrete que a gente tem um limite. Eu não posso ultrapassar os meus limites. Você sabia que no carro, quando acende uma luzinha vermelha no painel, indica que o motor passou do limite, né? Então você tem que parar. A luz vermelha acendeu, tem que desligar o motor para não queimar. Irmãos, a gente tem uma luz vermelha, mas muitos irmãos não param, por isso que queima. Por isso que tem irmãos que ficam numa situação difícil de ansiedade e depressão, porque a luz vermelha acendeu e ela não parou, ela não simplificou a vida. E o que é a luz vermelha, irmão? A luz vermelha é o seguinte, irmão, quando você perder a alegria contínua e você perder a paz, isso é sinal de que a luz vermelha acendeu. Anotou aí, irmão? Toda vez que você perder a paz e perder a alegria contínua, alegria normal que deveria ter, né? Não é o caso de alguém que perdeu um ente querido na morte, ela fica triste, né? Mas é uma pessoa que não tem motivo para ficar triste, de repente fica triste, perde a alegria, sem um motivo aparente. Isso é sinal de que a gente passou os nossos limites. Então, irmão, freie, diminua alguma coisa que você está fazendo, passe a simplificar mais a vida e você vai ver que você não vai extrapolar e não vai deixar a ansiedade tomar conta de você. Quinto passo, Mateus 6:25. Quinto passo, Mateus 6:25. Parem de ficar preocupados com o amanhã, quanto ao que vai comer, beber e vestir. Isso
isso, irmão. Não fique preocupado com isso. Será que eu vou conseguir manter meu emprego? E se eu perder meu emprego, como é que eu vou comer? Não se preocupe com isso, irmão. Teve vários irmãos que perderam o emprego, perderam todo o dinheiro, e a Organização de Jeová ajudou esses irmãos a ter como sobreviver. Então, não se preocupe, faça a sua parte. Procure emprego, faça a sua parte. Jeová vai lhe ajudar de uma forma ou de outra. Lembre-se, Jeová não deixa os passarinhos morrer de fome. Mateus 6, 26. Portanto, ele não vai deixar você morrer de fome. Então, tire essa preocupação da sua mente. E sexto passo. Qual é o sexto passo que a gente precisa seguir, irmão? O sexto passo está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Lá aconselha a gente a fazer duas coisas. Humilhem-se e seja paciente. Humilhe-se diante da mão de Jeová. Irmão, você precisa se humilhar. O que significa isso? O irmão precisa reconhecer que o irmão tem limites. O irmão precisa reconhecer as suas limitações e aprender a confiar em Jeová. Uma coisa importante que a gente precisa desenvolver é o fato de Jeová, por exemplo, Jeová não fica ansioso. Por quê? Porque ele respeita as escolhas dos outros. O ansioso não respeita as escolhas dos outros. Ele quer porque quer saber por que o marido abandonou. Eu preciso saber por que meu marido me abandonou. Eu não vou sossegar enquanto eu não souber disso. Aí a irmã levou anos para saber disso, aí encontrou o marido. Por que você me abandonou? Ah, porque você era uma péssima esposa, não sabia cozinhar, não arrumava a casa. Pronto, e agora? Já está sabendo, né? Adiantou? Resolveu alguma coisa? Não resolveu, irmão. Então, irmão, aprenda a respeitar as escolhas dos outros. O irmão sabia que tem pessoas que escolheram não gostar da gente. Não tem, irmão? Tem pessoas que escolheram não gostar de você. E o que você vai fazer? Você vai perder sua alegria? Você vai perder sua felicidade porque fulano não gosta de você? Não há necessidade disso. Tem pessoas, irmãos, que escolheram mentir para a gente. Mas fulano mentiu para mim. E o que a gente pode fazer, irmão? Tem pessoas que escolheram mentir para nós. Tem pessoas, irmãos, que escolheram não querer ficar com a gente. É um direito da pessoa, eu tenho que respeitar. Ela não quis ficar comigo. Tem pessoas, irmãos, que escolheram falar mal da gente. E o que você vai fazer quando você descobrir que alguém falou mal de você? Bom, primeiro, é bom você não escutar. Aí você tem que seguir o conselho de Eclesiastes. Para você não escutar alguém falar mal de você, ou se alguém chegar para você, ô fulano, sabe o que a fulana falou de você? Aí você vai, não quero saber não, irmã. Não quero saber não. É o conselho aqui de Eclesiastes 7, 21. Também não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem. Senão você poderia ouvir o seu irmão falar mal de você. É para não dar ouvido, irmãos. Mas e vamos supor que você não conseguiu. A irmã chegou lá e falou, olha, irmã, a fulana falou isso e isso de você. Aí pronto, acabou o mundo. Ela falou isso de mim? Não, eu vou chamar os anciãos. Eu vou ter que resolver. Não, eu vou ter que ir lá tirar a satisfação dela. Não, irmão. Eu pergunto para o irmão. Gostaria de fazer uma pergunta para o irmão. Se alguém falar mal de você, você tem direito de ficar ofendido? O que você acha, irmão? Pense nessa pergunta. Se alguém falar mal de você, você tem direito de ficar ofendido? Muitos irmãos dizem que sim. Claro, falou mal de mim, eu tenho direito de ficar ofendido. Mas, irmão, eu tenho que revelar para o irmão que o irmão não tem esse direito. Nem eu, nem o irmão. Ninguém tem direito de ficar ofendido quando alguém falar mal de você. Sabe por quê? A Bíblia responde. Eclesiastes 7, 22. Por que você não tem direito de ficar ofendido, irmão? De você, como diz na gíria popular, rodar a baiana, né? De você criar um caso, de você querer reunião com os anciãos.
querer resolver o caso a todo custo. Por quê? Porque fulano falou mal de mim. Eu sou muito importante, irmão. Fulano falou mal de mim. Fulano não pode falar mal de mim porque eu sou muito importante. Olha o que diz Eclesiastes 7:22. Pois você, no íntimo, bem sabe que você mesmo muitas vezes falou mal dos outros. Irmão, levante a mão quem nunca falou mal de outro. Levanta a mão quem nunca falou mal. Irmão, você já falou mal dos outros. Se você já falou mal dos outros, você tem motivo, você tem direito de ficar ofendido? Se você já falou mal de outros, não tem, irmão. Ninguém aqui tem esse direito. É como um irmão, uma irmã chegou para ele e falou assim, irmão fulano, sabe o que a irmã fulana falou de você? Ela falou isso, isso, isso. Aí o irmão falou assim, ela falou isso de mim? Não tem problema, eu também já falei mal dela. Pronto, empatou, irmão. A irmã falou mal de mim? Eu também já falei mal dela. Acabou, irmão, não precisa fazer caso. Não precisa transformar a coisa numa discussão, não precisa perder a alegria, irmão. Respeita. Tem pessoa que resolveu falar mal da gente. Falaram mal de Jesus, falaram mal do apóstolo Paulo. Então, irmão, não tem jeito. Então, irmãos, qual é a conclusão que a gente chega? Vamos recapitular? Os 6 passos. Então, os 6 passos para você controlar a ansiedade são: busque a ajuda na direção certa. Deixe Jeová mostrar o seu poder na sua vida. Segundo, lidar com a ansiedade significa acreditar que Jeová nunca vai lhe abandonar, que Jeová vai estar sempre do seu lado. Terceiro, simplifique a vida. Quarto, desapegue daquilo que você não vai resolver agora. Tem coisas, irmãos, que só o novo mundo vai resolver. Então não precisa perder a alegria por causa disso. Desapega daquilo, encosta aquilo, coloca na mão de Jeová e esquece. 5, pare de ficar excessivamente preocupado com amanhã. Cada dia tem o seu próprio mal. E 6, exerça humildade e paciência. Seja humilde. Reconheça suas limitações. Coloque em Jeová a sua confiança. E lembre-se, mais importante do que aquilo que você sente é aquilo que você sabe. Se você fizer isso, você vai ganhar o prêmio da vida eterna no novo mundo de Jeová, onde a ansiedade será coisa do passado e nunca mais ninguém vai ter que tomar Rivotril.